Mais uma edição do nosso podcast, Eu aos 40, hoje num formato diferente, né? Até porque o nosso convidado merece. Hoje a gente convidou e ele aceitou o Fábio Chape, ele que é escritor, analista político e em especial nas últimas eleições, ele usou as redes sociais para poder se posicionar, para poder mostrar o seu lado. Enfim, é um prazer enorme, viu, Fábio, receber você Obrigado, aqui. Cara. Obrigado, Michel. Você tirar um tempinho. Obrigado, Michel. Para mim, falar de política é o assunto favorito da vida, né? Então, ter essa troca aqui hoje, apresentar um pouco mais do meu trabalho, a gente fazer umas análises aqui certeiras ou mirabolantes, o importante é manter o papo pegando, o papo aceso. Então, bora que bora. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece, é uma honra poder te ouvir aqui e quem sabe de certa forma contribuir aí para dias melhores. Ô Fábio, a gente passou agora 2020 uma eleição conturbada, né? Não digo que foi a mais conturbada, que a nossa história política ela tem vários cenários, né? Mas foi uma eleição que ela mobilizou muitas pessoas, as pessoas se envolveram muito. O que a gente pode, Fábio, tirar de lição desse pleito eleitoral para presidente que a gente teve ano passado? Cara, eu sinto que essa polarização, ela já vem acompanhando, a polarização mais extrema, ela já vem acompanhando a gente já há algumas eleições. Eu sinto que em 2014, ali na eleição que era Dilma e Aécio, a coisa começou a ficar mais tensa, mais complicada. Dali em diante foi ladeira abaixo, né? A gente sabe que 2018 não foi fácil e que 2022 foi mais intenso ainda, mais polarizado ainda. Principalmente por conta do crescimento das redes sociais, né? Se ali em 2014 a gente já tinha muita rede social, mas não era todo mundo que estava lá, em 2022 é todo mundo que estava. Todo candidato sabia da importância de estar nas redes sociais, então a gente viu o bicho pegando. Uma lição que eu acredito que seria importante a gente aprender e absorver, mas que acho que vai ser difícil essa lição ser aprendida, é que uma vez que tenha acabado a eleição, os candidatos saem, e os eleitos saem do palanque, né? E isso a gente não vê acontecendo. A gente vê uma campanha que dura 4 anos, basicamente. Então, terminaram as eleições de 2022, no dia seguinte começaram as eleições de 2026. A gente tem vivido um ciclo em que a disputa eleitoral, ela não dura mais 3 meses, 2 meses de campanha. Ela tem durado 4 anos. E isso é muito ruim para o país. Se a gente vive o tempo inteiro querendo lacrar, querendo só chamar a atenção, não se faz política de verdade. Então, a gente vê deputados, por exemplo, vestindo perucas e resolvendo poucos problemas, né? Então, é muito fácil você transformar aquilo num circo, transformar Brasília ainda mais num circo e você endereçar pouco os problemas, né? A gente sabe que o Brasil, que não falta por aqui, é problema para arrumar. Se procurar, acha. E acha em todas as esquinas. Mas a gente tem uma lógica aí que tem sido muito mais de chamar a atenção do que de resolver problemas. Eu gostaria muito que as campanhas durassem aqueles 3 meses das eleições e não 4 anos como elas estão durando agora. A lição que fica e que não vai ser aprendida agora é que tomara que a gente chegue no futuro em que as campanhas durem menos tempo e os políticos façam o trabalho deles ao invés de fazerem campanhas de 4 anos. Ô Fábio, você acha que o ano que vem, 2024, a gente tem eleição municipal, né? Antigamente, tem muitas pessoas, cientistas políticos, que falam, não, a eleição, a esfera estadual e a nível nacional é uma eleição, e a eleição municipal, geralmente, ela não tende a ser igual. E de alguns tempos para cá, você citou da época do Aécio, da Dilma, inclusive o Aécio, eu não sei se a galera lembra, ele foi um dos primeiros a não aceitar a derrota, né? Que depois a gente acompanhou o Bolsonaro, enfim, mas você acha que para o ano que vem, esse reflexo ainda dessa polarização, a gente vai encontrar nos municípios também? Acredito que bastante. Essa separação
entre as eleições municipais e as eleições federais e estaduais, ela já não vai ser mais como era antes, né? A polarização, ela veio para ficar. Se ela for embora, ainda vai demorar muito, né? Então, eu acredito que, principalmente nas redes sociais, a gente vai ver muito candidato a vereador, candidato a prefeito, totalmente atrelado a um lado ou outro no âmbito federal. Então, você vai ver prefeitos falando de Bolsonaro, do legado bolsonarista, você vai ver prefeitos falando do Lula e do que o Lula já fez ou deixou de fazer, assim como vereadores. Acho que, inclusive, os candidatos que se posicionarem de uma maneira diferente nesse sentido podem levar uma vantagem. Tem muita gente querendo buscar um papo diferente, um papo que não é mais do mesmo. A gente sabe que a polarização cansou. Isso não significa que não exista a polarização, mas ela cansou as pessoas, né? Então, eu acredito que para candidatos, seja vereador, vereadora, prefeito ou prefeita, pode ser bastante interessante se descolar um pouco dessa polarização para chamar atenção para os problemas reais, né? Igual a gente estava falando na pergunta anterior, o Brasil tem muitos problemas reais. Então, se a pessoa conseguir endereçar saneamento básico, se a pessoa conseguir endereçar transporte urbano, se a pessoa conseguir endereçar zeladoria, mais do que ficar brigando Lula e Bolsonaro, eu acredito que existe aí uma chance maior de chamar a atenção do cidadão, que gosta de se envolver na política ali. A gente tem visto cada vez mais o brasileiro se envolver na política, mas cansou um pouco de guerra, né? Então, eu recomendaria para candidatos, eu sou da comunicação, da ciência política, eu recomendaria para candidatos e candidatas que criem uma nova narrativa. A polarização vai existir, mas aqueles que tiverem uma outra linha de conversa, eles podem se sobressair. Pode ter uma aceitação maior, né, e melhor pelas pessoas, que de fato a gente percebe que muita gente pede isso, né, Fábio? Fala, cara, chega de discurso, agora acabou a eleição, vamos trabalhar, né? Trabalhar, cara, trabalhar é essencial. Eles recebem um ótimo salário, têm uma estabilidade bastante grande, vários privilégios e benefícios. Então, eu particularmente acredito que muitos outros brasileiros e brasileiras gostariam que eles trabalhassem um pouco mais. Palco, a gente deixa para ver o nosso show de pagode, de sertanejo, de rock and roll. Dos políticos, claro que é importante o discurso, claro que é importante o posicionamento. A gente quer ver um resultado um pouco mais palpável, né? Tem muito candidato, muito político que fala, e na hora que tem a oportunidade que chega lá, faz muito pouco, né? Então, eu particularmente eu sou um defensor do fazer a boa política. Fazer a boa política está para além do discurso. A boa política é conseguir conversar com todos que ali estão, é conseguir resolver os problemas da cidade, do estado, do país. Essa é a boa política. A política que, mais do que ter o inimigo ou o adversário, ela consegue reunir, né? Eu acho que eu tenho sentido bastante falta, tenho certeza absoluta. Eu tenho sentido bastante falta dessa boa política, que consegue sentar com os adversários, que consegue extrair acordos dali, né? Claro que é importante o posicionamento, claro que algumas coisas são inaceitáveis, né? Racismo, transfobia, xenofobia, crimes de ódio, tem um monte de coisa que a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Mas a boa política, ela é feita sentando para conversar com quem discorda, né? Afinal, a aliança você faz com quem não concorda com você. Quem já concorda, você não precisa fazer aliança. A aliança já está feita. Já existe. Exato. Já é orgânica e natural. Então, fazer alianças, uma ampla coalizão, isso é para quem discorda, isso é com quem discorda da gente. Então, eu estou sentindo falta desse tipo de política. E sair um pouco, né, da bolha, né? Tem muita gente na bolha, né? Tipo, direitista, tem grupos de direitista e eu costumo brincar, esquerdista a mesma coisa, eu costumo brincar assim, falei, cara, não adianta você usar um grupo de esquerda para tentar falar que a esquerda é melhor, porque a galera que tá ali já se identifica com isso, né? Uhum. Porque, e tá muito isso, né, o Fábio? Você não acha, Fábio, você como uma pessoa que vive a política, que conhece, que estuda a política, você não acha que isso, a gente corre um risco de ter um desinteresse das pessoas também, por estar cansando de só esse tipo de discurso, só essa discussão? Como você disse, eu também penso assim, eu acho que as pessoas cansaram de conversa, eles querem ação. Eu vejo um caminho diferente. Mais do que o desinteresse, Michel, eu vejo um risco de ruptura.
que é o caminho em que a população deu chance para um governador, um presidente de extrema-direita, está dando chance agora para um presidente de esquerda. E aí, se as coisas também não forem resolvidas, a gente corre um risco de uma ruptura, né? Afinal, as revoluções, elas acontecem, as rupturas, elas acontecem. Ainda bem que não tivemos uma ruptura com os militares nesse último governo, porque chegamos perto de ter uma ruptura. As pessoas, ao se encherem o saco da política, mais do que ficarem apáticas, elas querem derrubar tudo. Elas querem tirar tudo de lá, né? Então, tudo e todos, né? Já cansamos de tudo, de todos. E esse é um sentimento muito perigoso. Esse papo de, vamos tirar tudo que está lá, nada presta e tudo mais, ele é perigoso e ele pode levar à violência. Então, o meu medo maior não é do desinteresse na política. Até porque as redes sociais, elas sabem mexer com as emoções e os candidatos também estão aprendendo a mexer com as emoções e vão utilizando essa polarização a favor deles. O meu medo maior, ao invés do desinteresse, é a ruptura. Então, a gente precisa ter crescimento econômico, a gente precisa de muito mais responsabilidade dos candidatos e dos políticos em exercício para que a gente não chegue em algum momento em que as pessoas, de novo, acreditam que o melhor caminho é dar uma metralhadora na mão do macaco. Porque, para mim, a eleição do Bolsonaro em 2018 era o brasileiro de saco cheio da política como ela era, saco cheíssimo do modus operandi, da corrupção, os problemas não serem resolvidos, e fala assim, ninguém até agora resolveu o problema. Vamos deixar um louco lá? Vamos botar um louco lá? Vamos ver se dessa vez ele resolve? Deram a metralhadora na mão do macaco. Só que aí o que o macaco fez? Não comprou vacina, falou para ir comprar vacina na casa da mãe, teve discursos, brigou com o mundo inteiro, não aceitou, não reconheceu a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, falava que a esposa do Macron, presidente da França, era uma feia. Olha isso. Falava que o Covid tinha sido criado na China, chamava a vacina de vacina, ou seja, brigou com a potência China, não reconheceu a eleição da superpotência Estados Unidos, a União Europeia, vamos fechar esse bloco, né? Falava que a esposa do Macron era feia, que não sei quem não prestava. O cara brigou com o mundo, não comprou vacina. Que isso? Não deu certo. Dá a metralhadora na mão do macaco. Não funcionou. Então, eu gostaria muito de ver mais responsabilidade nos candidatos, nos políticos, um papo, uma narrativa mais próxima de resolver os problemas para que a gente não chegue próximo de ter uma ruptura e de as pessoas quererem tirar a política inteira de lá. Porque a gente sabe que tem políticos que trabalham. Essa coisa de todo político não presta, isso é uma narrativa rasa. As pessoas que trabalham, que têm contato com Brasília, que acompanham o noticiário, sabem que tem gente querendo trabalhar. Claro que tem gente ruim lá, mas claro que tem gente boa, como em todas as áreas, como em todos os nichos da vida, como todos os setores de uma sociedade, né? Então, eu particularmente acredito muito que a gente pode vir uma narrativa mais responsável, diminuir um pouco a polarização e focar nos problemas reais. Ô Fábio, mesmo com esse governo do Bolsonaro, não, sei lá, qualquer pessoa em sã consciência sabe que foi um governo desastroso, né, em todos os sentidos. Você acabou de fazer aí um resumo básico do que foi o governo Bolsonaro. Te assustou o quanto de voto que ele teve? Assustou. Eu acreditava que ele teria menos, mas de última hora ali, como a gente teve um esgotamento da candidatura do Ciro e da Tebet, ficou muito ali entre o Lula e o Bolsonaro, né? Então eu acredito que tanto o Ciro quanto o Tebet, de última hora, vamos chamar assim, nos últimos 2-3 meses, né? De última hora tiveram um potencial de votos muito menor. Então isso concentrou os votos mais no Lula e mais no Bolsonaro. O recorde eleitoral do Brasil, da quantidade de votos absolutos, é do Lula em 2022, 60 milhões de votos. O segundo recorde é do Bolsonaro em 2022, com 57 milhões de votos, né? Então, em 2022, a gente teve 2 recordes, do primeiro e do segundo colocado. A gente nunca teve 60 milhões de votos e a gente nunca tinha tido 57 milhões de votos, né? Então, é bastante importante a gente entender que a polarização nos leva para esse caminho. Nos leva para um caminho de não conseguir enxergar outras opções, né? Eu, particularmente, não sou um ultra defensor da terceira via,
para mim, para eu, Fábio, né? Como, olha, vamos lá votar na Tebet, vamos lá votar no Ciro. Eu acredito que um programa de governo bastante interessante era o do PT, era o governo, a proposta da campanha do Lula, né? Que levou, mas a gente, como alguém que estuda ciência política, eu acho muito importante que exista essa terceira via, né? Até porque eu tenho uma cabeça hoje, eu posso ter outra amanhã. Uma terceira via pode me ganhar e pode ganhar outras pessoas, né? Fala assim, ó, vamos fazer uma coisa diferente, vamos ser mais responsáveis, só que ao mesmo tempo é muito difícil o equilíbrio. Pensa você, Michel, o tamanho do desafio que tem essa terceira via, que seria, além de trazer um programa coerente, interessante, não pode utilizar de fake news, tem que ser responsável e não pode ser populista. É muito difícil angariar votos sendo assim, né? Tendo essa responsabilidade com o brasileiro, esse respeito com o brasileiro, é muito difícil, porque é muito mais fácil ou você espalhar uma mentira, você aumentar uma notícia, você manipular a situação como um todo e principalmente manipular emocionalmente, né? Então, é uma linha fina, é tortuoso, é difícil uma pessoa surgir com uma proposta que não seja populista, polarizada. Eu, sinceramente, espero que alguém assim surja no futuro, para que a gente não tenha 57 milhões de votos em alguém que claramente estava prestes a prover uma ruptura no nosso país. O Bolsonaro iria tentar a ditadura dele no nosso país. Ainda bem que ele não foi eleito. Falar em ditadura, você acha que o fantasma do retorno da ditadura, porque passaram 4 anos falando, muito se cogitava, o Bolsonaro vai dar o golpe, de fato ele tentou, né? Teve os atos aí de janeiro, enfim. Você acha que o fantasma da ditadura, pelo menos de momento, está afastado? Nesse momento, está afastado, principalmente porque a gente está conseguindo algo inédito: interrogar os militares. Os militares envolvidos com o 8 de janeiro, que foram aquelas manifestações violentas que quebraram tudo em Brasília, e esse não é o caminho, os militares envolvidos ou com suspeita de envolvimento, eles estão sendo escutados pela Polícia Federal, e isso é muito importante. Isso tira um pouco esse status que o Brasil sempre teve de medo dos militares. Não vamos mexer com eles, senão eles vão tentar dar um golpe, senão eles não vão aceitar quem se eleger, e isso, nesse comecinho de 2023, está mudando um pouquinho. Claro que as coisas podem mudar da água para o vinho, assim, ó. Por isso, a responsabilidade no governo Lula tem que ser muito grande. Se a gente não tiver crescimento econômico, se aumentar o desemprego, se for descoberto qualquer caso de corrupção, o fantasma da ditadura pode voltar. Os militares podem tentar tirar o governo de lá. A gente viu no 8 de janeiro como tem gente querendo. A gente viu durante 4 anos militares sendo cooptados pelo Bolsonaro. Alguns que talvez até discordassem das posições mais extremas dele, mas não discordavam de mais um salário de 40 mil reais. Exato. Deixa esse macaco falar, macaco louco com a metralhadora na mão, falar as besteiras dele, mas a gente ganha aqui uns 40 mil reais, né? Então, eu acho que esse é um risco, né? O dinheiro e o poder tem muito potencial de comprar a ideologia das pessoas. Beleza, você vai ter ali um grupo de militares, 80, 90, 99% dos militares que não concordariam com o extremismo, óbvio que o número não é esse, mas que se em tese fosse esse número, mas que podem ser facilmente atraídos por dinheiro e poder. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, sermos muito responsáveis, tem que ter crescimento econômico, não pode ter um novo caso de corrupção, não pode aumentar o desemprego. A gente tem que fazer as coisas acontecerem para esse fantasma de uma ditadura, do autoritarismo, para esse fantasma ir embora de vez. Pegando a deixa do teu comentário, olha, a esperança é muito grande que o Lula faça diferente para não ter essa mudança de chavinha. E recentemente, 100 dias do governo Lula. Na tua análise, Fábio, a gente tem o que comemorar, a gente teve progresso, obviamente, 100 dias ainda é pouco tempo, mas já dá para você sentir o porquê veio, né? A gente tem uma comemoração gigantesca para fazer, Michel, que é: estamos vivendo numa democracia. Olha que maravilha, olha que coisa para dar glória. Isso é muito importante. Esse é um motivo bastante grande para a gente comemorar. 100 dias do governo Lula, a democracia, neste momento, está estabilizada. Estamos vivendo num Brasil democrático. Esse é o maior motivo de comemoração. O segundo motivo de comemoração são algumas ações e o retorno de alguns programas sociais.
o Bolsa Família mais incrementado, o retorno do Minha Casa Minha Vida, tudo isso sendo feito de maneira responsável. O Haddad trouxe agora o arcabouço fiscal. Está existindo, sim, uma preocupação com a responsabilidade. Tem que saber de onde você vai tirar o dinheiro. Você vai botar dinheiro no programa social? Beleza, de onde ele vai sair? Essa conta precisa ser feita. Isso não é milagre, né? Isso não é papo de liberal. Isso é papo de alguém que já mexeu numa planilha na vida, que sabe que tem a coluna de receitas e tem a coluna de despesa, né? Então você precisa ter isso organizado. Acho que é um motivo de orgulho a gente ver esse retorno dos programas sociais. Acho que a gente tem bastante coisa para fazer, na minha visão, principalmente em segurança pública. Eu ouvi uma análise hoje que está aí uma porta gigantesca aberta para o governo Lula fazer diferente. Porque o que o Bolsonaro fez? Ele falou, deixa eu distribuir arma aqui e eles que se virem. Deixa eu armar esse povo e eles que se virem com a segurança deles. Essa foi a política de segurança pública do Bolsonaro. Está aí uma grandíssima oportunidade do governo Lula. A gente se sente, eu particularmente, estou sempre em São Paulo, eu moro no ABC Paulista e estou toda semana na cidade de São Paulo. A violência está muito grande. E olha que São Paulo não é a cidade mais violenta do Brasil, né? É muito roubo de celular, é estourar vidro para tomar o celular, tomar a bolsa, vidro de carro, né? A gente vê uma zeladoria na cidade de São Paulo, a cidade abandonada. Muita gente precisou ir morar na rua, principalmente por conta da pandemia. Tem muita gente morando na rua aqui em São Paulo, muita gente que está mal alimentada, muita gente que está mal orientada, né? Então, eu particularmente acredito que temos motivos para comemorar no governo Lula, com os 100 dias do governo Lula, e temos motivos para cobrar. Acho, por exemplo, que ele vem falando algumas besteiras. A comunicação é um dos problemas principais desse governo. Por exemplo, Flávio Dino foi lá, que é um dos ministros, né, ministro da Justiça do governo Lula, ele foi lá na Comissão de Constituição e Justiça e falou. Cadê os cortes? Ele falou várias coisas super importantes, não tem corte do que ele falou. Quem corta são outros veículos. Cadê os cortes oficiais? Sim. Né? Então, a comunicação tá patinando muito. O Lula soltou uma frase totalmente infeliz, acho que é um mês, mais ou menos, ele falou, os livros de economia estão superados. Que papo mais anticientífico é esse? Sim. Né? Então, eu acredito que a comunicação é um dos principais problemas. A gente tem que cobrar o governo Lula em relação à comunicação, em relação à segurança pública. Claro que a segurança pública é principal responsabilidade dos estados, o município também se envolve com as guardas municipais, mas o governo federal tem que fazer alguma coisa, tem que endereçar algo, trazer algum projeto. O Bolsonaro largou a arma na mão das pessoas. O que o governo Lula vai fazer em relação a isso, né? Então, comemoremos o retorno dos programas sociais. Muita coisa boa pode vir pela frente. Por exemplo, educação é algo que demora para a gente ver resultado. Né? A natureza do problema da educação faz com que demore para a gente ver algo. O ensino integral é algo que está em vista. Existe a possibilidade de, ao fim desses 4 anos de governo Lula, a gente ver ver o ensino integral ser implementado nas escolas. Isso vai ser muito bom. Diminuir a evasão escolar no ensino médio é muito importante. A gente sabe que ali na transição entre o 9º ano, que era antigamente a 8ª série, né? Mas hoje chama 9º ano, a transição entre o 9º ano e o 1º ano do colegial é onde a molecada cai fora. Não vou, quero ficar aqui na minha rua, tirando onda, arrumei um trabalho, engravidou, né? Então a gente sabe que precisa corrigir o problema da evasão escolar, precisa ter escola em tempo integral. Então, com o tempo, a gente pode ver maiores ações na educação, muito importante, na segurança pública, mas para esses 100 primeiros dias eu fico muito feliz de ver o retorno dos programas sociais, porque tem muito brasileiro precisando, tem pessoas com fome, e um dinheirinho que seja mata a fome das pessoas. Ninguém consegue pensar sem ter comido. A gente que abre a geladeira e ali encontra fruta, encontra um iogurte, a gente encontra uma comidinha gostosa, encontra um cereal no armário. Às vezes a gente não pensa que tem gente que abre a geladeira e não vê nada. Vê ovo e água. Como pensar com fome? Não dá. Com fome você não consegue pensar, você não consegue procurar trabalho, você não anda, você não... literalmente a energia básica do ser humano é comer.
Então, muito importante o incremento do Bolsa Família, esse retorno dos programas sociais, ter um teto, Minha Casa Minha Vida está de volta, isso é muito importante. E agora a gente pode avançar em educação, em segurança pública, que eu acredito que tem muito a ser feito por aí. E principalmente melhorar muito na comunicação. O Fábio, recentemente a gente está vivendo um fenômeno, não sei se eu posso tratar como um fenômeno, tá? Inclusive, nós da comunicação, a gente tem um cuidado muito grande para estar falando desse assunto, que é essa questão de ameaças a escolas, muitas delas fake news, mas algumas delas já aconteceu. Né? Você acredita isso ao quê, Fábio? Esse aumento, o que você acredita na tua análise, na tua visão política sobre o caso? A gente sempre teve uma tendência de trazer um pouco da cultura dos Estados Unidos aqui para o Brasil, para o bem e para o mal. A gente sabe que essa cultura de tiroteio nas escolas é totalmente estadunidense. É lá onde acontecem os maiores massacres. Então, infelizmente, além de importar a música e o cinema de lá, a gente também tem importado essa violência. É algo novo acontecendo no Brasil, isso não acontecia. As redes sociais são bastante responsáveis por isso, né? Bastante. O extremismo rola solto nas redes sociais, sem a devida moderação. Existe ali uma tentativa de tirar discurso de ódio e tal, não sei o quê, mas ainda não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, o extremismo, o aumento do extremismo no Brasil, a gente ter a tendência de importar um pouco da cultura dos Estados Unidos, a gente ter uma tendência muito grande de agravamento da saúde mental dos jovens. Jovens que passam o tempo inteiro no celular, não têm mais amigos na rua, não saem mais de casa, não conseguem mais se relacionar. Esse agravamento da saúde mental tem bastante culpa nisso. A gente não tem psicólogos o suficiente para dar conta de tamanha ansiedade que a gente vem vivendo. Quantas pessoas se descobrindo depressivas, com crise de ansiedade. Isso também tem culpa da era que a gente está vivendo, de excesso de informação. É estímulo visual para todo lado, é tela para todo lado, né? Então, é multidisciplinar a saída para isso. Ao mesmo tempo em que a gente precisa ter psicólogo nas escolas, a gente precisa que a sensação de segurança das pessoas melhore. Por exemplo, uma das medidas que estão tentando tomar é ter policiais armados na porta das escolas. A única efetividade disso é na sensação de segurança. Primeiro, um policial armado não vai revistar todos os alunos. Não tem como, simplesmente não tem como. Detectores de metal, beleza, você pode até identificar alguma coisa, mas você vai ter que ter apontador, tudo de plástico, não pode ter caneta, vai virar uma loucura. Como você vai pôr detector de metal na escola? A entrada vai demorar 3 horas. Né? Então, são coisas que não são muito práticas. Surge a ideia, alguém acha genial, mas na hora que você vai analisar, aquilo não soa prático. Né? Então, por exemplo, ter policiais na porta das escolas é uma medida paliativa. O policial na porta da escola não vai conseguir revistar todo mundo, e depois que o aluno deu tiro em 5 pessoas, aí o policial pegou ele. Beleza, vai evitar que dê tiro em 10. Mas já deu tiro. A gente tem que atacar o problema, o agravamento da saúde mental dos jovens. A gente tem que entender o fenômeno do excesso de telas. A gente precisa diminuir o extremismo e a polarização no país. A gente precisa, os pais e mães têm que assumir a responsabilidade. É para olhar a mochila do filho. Filho tem privacidade depois dos 15, 16 anos. Você precisa, se seu filho tem 12 anos, você tem que ler as conversas dele de WhatsApp. É para olhar a mochila, é para saber quem são os amigos dele. Isso é o básico. Então, é um trabalho multidisciplinar que envolve a família, envolve a gente entender como está a saúde mental, envolvem as escolas, é segurança, é saúde pública, é a própria educação, esperança, né? Óbvio que se a gente está vivendo num país com poucos empregos, a gente tem um desemprego que ele está controlado nesse momento, mas não pode subir. Isso afeta a saúde mental das pessoas. Desesperadas, elas cometem atos absurdos, né? Seja adulto, porque não é só adolescente que está cometendo atos absurdos em escolas. Tem adulto. Semana passada, o da creche era um homem adulto. Exato. Então, é multidisciplinar, a saída não é fácil, mas eu espero de verdade que a gente consiga superar esse problema
porque não está fácil não, viu, Michel? E dá a sensação de segurança que eu acho que é o que as pessoas querem, né? E eu chamo a atenção aqui para a tua fala quando você fala dos pais trazerem novamente a responsabilidade para si. Com não certeza. É só ficar cobrando do poder, não que o poder público, enfim, não tenha que agir, mas tem que começar em casa também, né, Fábio? É muito importante, né? O diálogo, a conversa, olhar de fato a mochila desse adolescente, dessa criança. Com certeza, Michel, é muito importante, porque a gente vive numa sociedade que, se um pilar falhar, a sociedade inteira falha. Se o pilar família falha, dá ruim para todo mundo. Se o pilar governo falha, dá ruim para todo mundo. Se o pilar indivíduo falha, dá ruim para ele, mas ele pode prejudicar a vida coletiva também. Então, os institutos do indivíduo, da família, do governo, das empresas, do mercado em si, todos são responsáveis por tudo que acontece na sociedade. Não é o governo culpado de tudo. Não são os pais culpados de tudo. Não é o mercado culpado de tudo. Cada um tem sua parcela de culpa e sua parcela de responsabilidade. Indivíduo, família, governo e empresas precisam caminhar juntos. Num país tão polarizado como o nosso, a gente acha isso talvez um papo utópico, mas isso já aconteceu. A gente sabe ali que nos primeiros 2 anos do governo Lula e também nos primeiros 2 anos do governo Fernando Henrique, as coisas estavam diferentes. A gente tinha menos polarização, a gente viveu 16 anos ali de muita estabilidade política, estabilidade democrática. A gente tem que retomar isso de volta, pelo bem da nossa saúde mental, pelo bem da nossa democracia, pelo bem de todo mundo. Muito importante, Michel, a gente assumir a responsabilidade como um todo. E por fim, tá? Eu não quero tomar muito o teu tempo, porque está sendo uma aula para a gente. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando também está curtindo, porque é muito bom ver pessoa lúcida falando de fato, né? A gente está acompanhando alguns absurdos ainda, e eu particularmente, eu achei que após a eleição do Lula, né, a gente ia dar uma desintoxicada da questão de política, de doidura. E aí, recentemente, no Dia Internacional da Mulher, o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, aliás, mais votado, tanto de voto que aquele menino teve, e aí ele me bota uma peruca em uma homenagem totalmente de mau gosto para com a mulher, e deu naquilo que deu. Eu queria a tua análise sobre o Nicolas, e do outro lado, eu queria a tua análise sobre o Janones, né? Que também vira e mexe, ele aparece também fazendo certas coisas que eu acho que muitas vezes mancham a imagem da política. Como é que você vê isso, Fábio? Vamos lá, essa parte eu adoro falar, Michel. Ambos são políticos, ambos estão candidatos por 4 anos. O resumo é esse. Na sua primeira pergunta eu já falei sobre isso, e isso resume um pouco do que é Nicolas e um pouco do que é Janones. Sobre a atitude do Nicolas, lá, acho que era a primeira semana ali, né, que eles estavam de fato, ou era assim, sei lá, era o Dia Internacional da Mulher, isso. Era o Dia Internacional da Mulher, e ele tirou o espaço de outras mulheres para chegar ali e falar: agora eu também me sinto uma mulher, agora eu sou a Nicole. O fato de a gente estar falando sobre isso aqui mostra como a estratégia dele deu certo. Qual era a estratégia dele? Por mais baixa que tenha sido, fazer todo mundo falar só disso. Deu certo. A gente não pode negar que ele foi genial nessa estratégia, mas ele foi extremamente maléfico nessa estratégia. Então, a gente precisa olhar para os políticos e ter um certo critério. A gente sabe que político precisa chamar a atenção. É um pouco da natureza do trabalho deles. Chamar a atenção para si, para as causas, para os problemas. Senão ele não é eleito, senão ele não resolve os problemas. Acontece que quando Brasília vira o palco para um show e a gente topa ser maligno, a gente topa ser desrespeitoso num nível mais profundo, que é ferir a existência de outra pessoa e de outras pessoas, será que esse tipo de político vale a pena? A reflexão que eu faço é: se daqui a um tempo a gente não consegue raciocinar um pouco mais, deixar um pouco a emoção mais controlada e falar assim, tá, eu acho as pautas desse político até interessantes, mas ele apresenta elas de uma forma tão ruim para a sociedade, tão ruim para o debate público, que eu não vou dar meu voto para ele. Deixa eu procurar alguém que tem as mesmas pautas, mas é um pouco mais responsável. Porque é claro que há outros candidatos que têm as pautas do Nicolas.
só que vão colocar isso de uma forma diferente. Eu não concordo com as pautas do Nicolas, de jeito nenhum, mas olha como ele empobrece o debate, topando ser maléfico na maneira como ele apresenta a visão dele. Sobre o Janones, não saiu de campanha ainda, acredito que prejudica bastante a imagem da esquerda, porque é muito fácil quando a gente acusa a direita de fake news e eles de pronto já respondem, mas e o Janones? Qual a sua crítica ao André Janones? Eu tenho bastante crítica. Eu acredito que não é dessa maneira que a gente vai fazer a boa política, não é dessa maneira que a gente vai conseguir resolver os problemas do país, mas, infelizmente, dessa maneira ele está conseguindo chamar a atenção. Se ele mesmo tiver a responsabilidade de fazer essa transição, eu vou achar bastante bacana. Ele tem pautas interessantes. Se ele ouvir o chamado da responsabilidade e conseguir modificar um pouco essa plataforma de comunicação dele, eu vou achar bastante interessante. Porém, contudo, entretanto, para ele também está dando certo. Então, olha como o problema é múltiplo. Por que ele vai parar se o eleitor está escolhendo ele? Se dessa maneira ele ganha mais votos. Também parte da gente parar de beneficiar quem transforma Brasília num palco, num show de horror. Vamos escolher gente com mais responsabilidade, que tem as pautas que a gente gosta, que a gente acredita, mas que coloque essas pautas de maneira mais responsável, de maneira mais madura, de maneira mais respeitosa a nós e a própria política. A política é uma das atividades mais nobres que o ser humano pode exercer, se não a mais, que é criar leis que beneficiem a sociedade, que é fazer a gente progredir, que é também manter a ordem, não está lá na nossa bandeira, ordem e progresso. A política é a principal responsável, quando bem feita, por manter a ordem. Todo mundo precisa de ordem para o país andar para frente, para a vida ficar organizada. O progresso também, senão a gente para no século XX. Cheguemos ao século XXI, só que não de maneira torta. A impressão que me dá, às vezes, Michel, é que a gente está ali na adolescência da internet e das redes sociais, que é rebelde, que é emburrada, que faz birra. O meu sonho é que a gente chegue na vida adulta. A vida adulta que tenha um pouco mais de diplomacia, que faça as coisas acontecerem de uma maneira mais bacana e respeitosa para todos. Eu gostei da analogia que você fez, a inconsequência do adolescente, né? Lembra muito, né? Totalmente. Fábio, só para a gente fazer um fechamento, o coroamento, eu sei que você é um aficionado e um apaixonado por comunicação também. Bastante. A esquerda ela sempre teve uma crítica muito grande da própria esquerda, que a direita se impulsou, se apoderou da rede social muito bem. E deu certo, aliás, dá certo até hoje, né? E aí a gente, acabamos de citar o Janones, né? O Nicolas também, o Janones do lado da esquerda, que começou a usufruir muito bem da questão da rede social, muito bem assim, né? Depende da visão, mas se aparecer muito o que a direita vinha fazendo, e aí a esquerda, ela acendeu a importância para esse lado que até então não tinha, porque a esquerda tradicionalmente, bom, eu teço também várias críticas à esquerda intelectual, né? Não que não tenha que ter, mas ela é muito elitista e às vezes as pessoas não se vê ali, né? As pautas são para o pobre, a pauta é para a periferia, mas falados por pessoas intelectuais que não vivem aquele dia a dia. E aí a gente contou com o Felipe Neto também, que assim, a gente não pode negar, né, que o Janones e o Felipe Neto foram pontos cruciais durante a campanha para a questão de combate, desmentir fake news, enfim. Como é que você viu isso? Agora, olhando para o campo da esquerda mesmo, que até então repudiava muito, não usava muito bem a questão da rede social. Eu acredito, Michel, que a direita saiu na frente nas redes sociais, principalmente a extrema-direita, porque ela tem um elemento a mais que a esquerda se negou a usar por muito tempo, que é o extremismo e a mentira, a fake news, a desinformação. Você espalhar coisas que não são verdadeiras, óbvio que isso chama atenção, é óbvio que isso traz votos. Existiu um estudo ali, durante as eleições de 2016 do Trump, nos Estados Unidos, que era, numa proporção, se uma notícia uma notícia falsa foi espalhada para 100 pessoas, a correção dessa notícia falsa depois, olha, isso é mentira, não é verdade, a checagem de fatos, chegava para 20 pessoas. Olha essa proporção. 20% de quem viu a mentira
recebeu a negação depois, a checagem de fatos. Então, óbvio que a extrema-direita sairia na frente nas redes sociais. A rede social, o algoritmo dela, é preparado para polêmica. Se você escrever no seu Instagram, nossa, hoje o dia começou muito bem, hoje eu estou muito feliz, que vocês todos tenham uma ótima semana. Alguns vão achar isso tosco, isso bobo, vai haver poucas respostas. Se você digitar ali, gente, eu estou muito mal, eu hoje bati o meu dedinho na quina, que vida horrível, que coisa chata, não aguento mais. Você vai receber um monte de respostas. Uhum. Né? Então, esses sentimentos negativos, eles mobilizam mais, faz um pouco parte da essência humana. E a extrema-direita sabe muito bem mobilizar os sentimentos negativos. Então, o que a gente viu nas eleições do ano passado foi a esquerda aprendendo a mobilizar o sentimento negativo em relação ao Bolsonaro. Né? Uhum. Então, todos nós, não, né? Metade do Brasil, um terço, na verdade, do Brasil, tinha sentimentos muito negativos em relação ao governo Bolsonaro. A gente viu um aprendizado ali de como mobilizar esses sentimentos negativos para tirar o cara dali, né? Óbvio que alguns perderam a mão, né? A gente falou disso anteriormente, também se utilizaram de estratégias não muito honestas, mas eu consigo enxergar no grosso ali boas estratégias sendo usadas até de antemão, né? Olha, isso daqui pode ser falado. O cara ainda nem falou, mas ó, se ele falar isso daqui, saibam que é enrolação, saibam que é mentira, saibam que é manipulação. Então essa coisa preventiva, essa comunicação preventiva funcionou bastante, porque não adianta depois só tentar negar uma fake news que foi espalhada ou tentar explicar. Já impactou. O prejuízo é grande, né? O prejuízo já é impactou. grande. Então a responsabilidade foi muito nesse sentido. Como que a gente organiza esse sentimento negativo em relação ao governo Bolsonaro para atrair votos para o único cara que conseguiria tirar ele. E deu certo, né? Então, a entrada do Felipe Neto, a entrada de outros artistas, por mais que um artista, eu sou muito cético em relação a esse papo de que artista vira voto. É muito difícil. A pessoa não ouve nem o pai e mãe, a namorada, o chefe, as pessoas que estão ali no dia a dia dela, não vai ouvir um Felipe Neto, né? Mas o que os artistas, os influencers e as celebridades eles podem fazer é mostrar para aquelas pessoas indecisas, ó, olha o que está acontecendo de um lado, olha o que está acontecendo do outro. Fala, opa, talvez, olha, o cara que está ali dentro do bolsonarismo, ele não vai olhar para o Felipe Neto, nossa, gosto do Felipe Neto, deixa eu votar no Lula então, já que o Felipe Neto me indicou. Isso não vai acontecer. Ele vai odiar o Felipe. Deixa eu votar no Lula porque a Anitta me recomendou. Não é assim que funciona, né? Mas eu acho que o papel importante dos artistas é utilizar do tamanho que eles têm na comunicação para mostrar para as pessoas indecisas, olha o que está acontecendo, você tem esse lado, você tem o outro lado, saiba aqui o que está acontecendo. Esse papel eu acho bastante importante. Fábio Chape, escritor, analista político. Fábio, eu só tenho que te agradecer, obrigado pela moral. A gente tem um trabalho muito bacana que prima muito não só pelo social, mas por uma comunicação mais direta e mais exata para quem mais precisa, ou como queira, uma comunicação mais assertiva para quem mais precisa. A gente está numa cidade pequena, repito, no qual a periferia é grande, os problemas, os desafios são grandes, né? A gente tem pessoas convivendo com a fome, a gente tem pessoas convivendo com o desemprego, e a gente, de certa forma, tenta trazer pessoas aqui que falam a linguagem dessas pessoas, que falam para essas pessoas, para que, de certa forma, a gente consiga, juntos, socialmente falando, propor mudanças que sejam benéficas para, de fato, para quem mais precisa da política. Eu tenho uma máxima que a política é para todo mundo, mas a política, ela atinge principalmente quem mais precisa. Ela tem que ser efetiva principalmente para quem mais precisa. Por isso que eu te agradecer. Eu tenho certeza da contribuição que você está dando, cara, assim, sem demagogia nenhuma. Hoje é um dia muito histórico para a gente, de você estar aqui, estar falando com a gente, estar dando atenção para a gente. Eu acho que a gente conseguiu mais um passinho aí em busca desse bom coletivo para todo mundo. Sensacional, Michel. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande falar de política, cara. Eu gosto muito, eu gosto demais. Os amigos chegam uma hora e falam assim, de novo, o Fábio falando de política e tal. Eu gosto, cara. Eu acredito que é por aí que a gente pode ver as coisas diferentes. A gente vai ver as coisas acontecendo de maneira diferente.
Contem comigo para papear, para conversar. Eu tenho o Instagram, @chapofábio. Lá eu faço análises políticas, posto nos stories. Tenho postado um pouco menos no feed nesse momento, porque eu estou muito concentrado em estudar. Estou estudando ciência política nesse momento. Eu me formei em comunicação e agora estou me pós-graduando em ciência política. Então eu juntei essas duas coisas, essas duas paixões da minha vida, que é a comunicação e a ciência política. E ali nos stories eu faço análises. Convido a todo mundo que conheceu o meu trabalho hoje, que assistiu a esse papo, que ouviu esse papo, dá um pulo ali no Instagram, @chapofábio. Se você gostar, segue, acompanha e bora trocar ideia de política, porque eu tenho uma palestra, Michel, chamada Basicão da Política. Quando a gente vai aprendendo o basicão da política, é impossível não se interessar mais. Então, para todo mundo que nos assistiu, se você está aí gostando de aprender o basicão da política, vamos junto, vamos avançar, que daqui a pouco a gente está no intermediário da política e no avançadão da política. E quanto mais gente participando, falando, se envolvendo na política, com certeza as nossas escolhas vão ser mais assertivas, né, Fábio? Ela não vai ficar tão restrita. Por um futuro com mais respeito, com mais democracia, mais responsabilidade, menos polarização, educação para todo mundo, emprego para todo mundo e geladeira cheia. Exatamente. Quero te fazer um convite por fim. Aliás, por fim eu já falei 10 vezes. Então, mas assim que você tiver a oportunidade, vem conhecer a nossa estância turística de Batatais. A gente vai ser um prazer te receber no nosso estúdio. Já pensou que bacana a gente bater o papo lá? E eu tenho certeza que você vai amar Batatais. Você vai amar. Bora, cara. Até porque presencialmente dá pra gente bater um papo com uma cervejinha gelada, já pensou? Pô, aí é melhor aí. Daí, ó, não é melhor por nada, não. A gente tá do lado de Ribeirão Preto, tá? Que tem um dos melhores shows aqui do nosso Brasil. E aí, você passando por aqui, eu te prometo te trazer um show de Ribeirão. Perfeito. Então, mais que combinado, Michel. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado para todo mundo que nos ouviu, nos assistiu. E até logo, logo. Esse foi só o nosso primeiro papo. Valeu, pessoal. Obrigado por vocês que acompanham o nosso conteúdo. Gostou? Curta, compartilha, mande para os seus amigos. Esse foi o Fábio Chape, ele que é escritor, analista político. E a gente espera vocês num próximo bate-papo. Abraço a todos.